Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Abbiamo concluso un ciclo di catechesi sulla Chiesa. Concluímos um ciclo de Ringraziamo il catequese sobre a Signore che ci ha igreja. fatto Vamos fare agradecer ao questo Senhor cammino, que nos fez riscoprendo la fazer esse caminho, bellezza e la redescobrindo a beleza responsabilità e a di appartenere responsabilidade alla de Chiesa, pertencer à di igreja, essere Chiesa. de Tutti ser noi. igreja, todos nós. Adesso iniziamo una nuova tappa, Agora iniciamos un nuovo ciclo uma nova etapa, um novo e il ciclo. tema sarà la E o tema será famiglia. a família, Che si inserisce in questo que tempo se insere intermedio nesse tra tempo due intermédio assemblee entre del duas Sinodo, assembleias do Sínodo, dedicate a questa realtà così dedicadas a essa importante. realidade tão importante. Perciò, prima di entrare Por isso, antes de nel entrar percorso su diversi no aspetti itinerário della sobre vita os familiare, diversos aspectos da vida familiar, oggi desidero ripartire hoje proprio desejo dall'assemblea partir precisamente sinodale del da scorso Assembleia mese di Sinodal ottobre, no último mês de che outubro, aveva questo tema. que tinha Le como tema sfide pastorali sulla os famiglia desafios pastorais sobre a família contesto della no nuova contexto da evangelizzazione. nova evangelização. È importante ricordare É come importante si è recordar svolta como e che cosa se ha realizou prodotto, e o que produziu. come è andata e che cosa ha prodotto. Como foi e o que produziu. Durante il sinodo, Durante o i Sínodo, media hanno fatto il os loro meios de lavoro, comunicação fizeram o seu c'era molta trabalho. attesa, molta Havia muita attenzione. expectativa, muita E li atenção. ringraziamo perché lo hanno E fatto agradecemos anche in a abbondanza. eles porque o fizeram Tante muito bem. notizie, tante. Tantas notícias, Questo tantas. è stato possibile Isso foi possível grazie alla sala graças stampa, à sala de imprensa, che ogni giorno que ha todos fatto os un dias briefing. fez um briefing. Ma spesso la visione dei Mas media frequentemente a visão era dos un meios po' de nello comunicação stile era delle um pouco croniche no sportive o estilo politiche. das crônicas Si parlava esportivas ou spesso di políticas. due Se squadre, falava pro e frequentemente contro, de dois times, um pró e conservatori e outro contra, progressisti, conservadores e eccetera. progressistas, etc. Oggi vorrei Hoje raccontare gostaria de quello che è contar stato il Sinodo. brevemente como foi o Sínodo. Anzitutto, io ho chiesto ai padri Antes de sinodali tudo, eu pedi aos di padres parlare con sinodais franchezza que e falassem com coraggio franqueza e e coragem di ascoltare con umiltà, e escutar com dire humildade, tutto che dizer avevano nel cuore, tudo o que tinham no coração, con coraggio. com coragem. Nel Sinodo No non Sínodo c'è stata não censura houve previa, nenhuma censura prévia. Não. ognuno poteva Cada um podia, più, mas doveva tinha dire quello che aveva nel que cuore, falar. quello che Devia pensava falar aquilo que estava no sinceramente. coração, aquilo que pensava No, padre, sinceramente. questo farà Mas, padre, discussione. isso fará È vero, discussão? É abbiamo verdade? sentito Nós vimos come isso. hanno discusso Como gli discutiram apostoli. os apóstolos, Dice il testo, diz o texto. è uscita una forte Saiu uma discussione, forte discussão. ma sgridavano fra loro. Gli Eles apostoli gritavam um sì, com o outro, os apóstolos, cercavano la porque volontà di procuravam Dio, a vontade de imparavano Deus sobre os se pagãos. potevano entrare Se in chiesa podiam ou não Era entrar una na cosa igreja, nuova. era uma coisa nova. Sempre quando si Sempre, cerca quando se la procura volontà di a Dio vontade de Deus, in una assemblea numa sinodale, assembleia ci sinodal, sono diversi punti existem diversos e pontos c'è de la vista. discussione Existe a e quello discussão. E isso non è una cosa não brutta. é uma coisa feia. Sempre che si Sempre faccia que se con faça umiltà com humildade e col animo e di com servizio a vontade de all'assemblea dei servir fratelli. a Assembleia dos Ma Irmãos. sarebbe Mas seria stata una cosa uma coisa cattiva, ruim la censura a previa. censura prévia. No, Não, doveva dire não, cada um quello tinha che que dizer pensava. aquilo que pensava. Dopo la relazione iniziale del Depois Cardinal do Erdo, relatório inicial do c'è Cardeal stato Erdo, un primo momento houve um primeiro momento fondamentale fundamental, nel quale tutti i no padri qual todos os hanno potuto padres parlare puderam e falar tutti hanno e ascoltato. todos ouviram. È vero edificante É questo, edificante atteggiamento aquele di ascolto comportamento che de avevano i padri. escuta para nós padres. Un momento di grande Um libertà momento de grande in liberdade, cui ciascuno ha no esposto qual il suo cada um pensiero expôs o con seu parresia pensamento e con com fiducia. parrésia e com Alla confiança. base degli interventi Na base dos c'era lo strumento discursos di lavoro, estava frutto o instrumento della de trabalho, precedente fruto consultazione da di tutta la precedente Chiesa. consulta de E qui toda dobbiamo a Igreja. ringraziare E aqui la devemos então segreteria agradecer del à Secretaria do per il Sínodo grande lavoro pelo che ha grande fatto trabalho
que fez, seja antes que durante a Assembleia. Realmente foram muito bons. Nenhuma intervenção, nenhum discurso colocou em discussão a verdade fundamental ou as verdades do sacramento do matrimônio. Nenhum. Isto é, a indissolubilidade, a unidade, a fidelidade, a abertura à vida. Isso não foi tocado. Todos os discursos foram reunidos e assim se chegou ao segundo momento. Isto é, o relatório após as discussões. Também esse relatório foi realizado pelo Cardeal Erdo. Esteve articulado em 3 pontos: a escuta do contexto e dos desafios da família, o olhar fixo em Cristo, o Evangelho da família e o confronto com as perspectivas pastorais. Sobre essa primeira proposta de síntese, se realizaram então as discussões nos grupos, que foi o terceiro momento. Os grupos, como sempre, estavam divididos por línguas, porque é melhor. Assim se comunica melhor. Italiano, inglês, espanhol e francês. Cada grupo, no fim do seu trabalho, apresentou um relatório. E todos os relatórios dos grupos foram depois publicados. Tudo foi dado. Existia a transparência. Porque se soubesse o que estava acontecendo. E naquele momento, esse é o quarto momento, uma comissão examinou todas as sugestões que surgiram dos grupos. E foi feito, então, o relatório final, que manteve o esquema precedente, a escuta. Na realidade, olhar o Evangelho e o compromisso pastoral. Mas procurou, então, sentir o fruto das discussões nos grupos. E, como sempre, foi aprovado também uma mensagem final do Sínodo, mais sintética e mais divulgativa em relação ao relatório. Esse foi, então, o desenvolvimento da Assembleia Sinodal. Algum de vocês podem perguntar, mas padre, mas eles brigaram? Não sei se brigaram, mas que falaram forte, isso sei. E essa é a liberdade. É a liberdade que existe na igreja. Tudo ocorreu com Petro e su Petro, isto é, com a presença do Papa, que é a garantia para todos de liberdade e de confiança, e garantia da ortodoxia. Enfim, com o meu discurso, eu dei uma leitura sintética da experiência sinodal. Portanto, os documentos oficiais que brotaram do sínodo são 3. A mensagem final, o relatório final e o discurso final do Papa. Não existem outros. O relatório final, que foi o ponto de chegada de toda a reflexão das dioceses até aquele momento, agora, ontem foi publicado e será enviado às conferências episcopais, que vão discuti-lo em vista da próxima Assembleia, dessa vez ordinária, em outubro de 2015. Digo que foi publicada antes, mas foi publicada também. Foi publicada ontem com as perguntas que se fazem às conferências episcopais. Torna-se o lineamento do próximo sínodo, as diretrizes. Devemos saber que o sínodo não é um parlamento. É representante dessa igreja, daquela, da outra. Não é isso. Vem representar, mas a estrutura não é parlamentar.
é totalmente diferente. Sínodo é um espaço protegido para que o Espírito Santo possa agir. Não houve confrontos entre facções, como no parlamento. Aquilo é lícito, hein? Mas um confronto entre bispos, que ocorreu após um longo trabalho de preparação e que agora prosseguirá em outro trabalho, para o bem das famílias, da Igreja e da sociedade. É um processo. É um normal caminho sinodal. Agora, esse relatório retorna às igrejas particulares. E continua nessas igrejas o trabalho de oração, reflexão e discussão fraterna, com a finalidade de preparar a próxima Assembleia. Esse é o Sínodo dos Bispos. Nós confiamos à proteção de Nossa Senhora, nossa Mãe. Que ela nos ajude a seguir a vontade de Deus, tomando as decisões pastorais que ajudem mais e melhor a família. Peço que acompanhem esse percurso sinodal até o próximo sínodo com a oração. Que o Senhor nos ilumine, nos faça caminhar em direção da maturidade, daquilo que devemos dizer a todas as igrejas, como o sínodo. Sobre isso é importante a oração de vocês. Muito obrigado. Portanto, a catequese que o Santo Padre nos deixa hoje sobre o sínodo, relatando sinteticamente tudo o que ocorreu no último mês de outubro. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti, in particolare il gruppo di ragazzi angolani guidati dal padre Stefano Francesco Tollu, e vi chiedo di accompagnare con la preghiera l'intero percorso sinodale. La Vergine Madre ci aiuti a seguire la volontà di Dio prendendo le decisioni che meglio convengono alla famiglia. Pregate anche per me, Dio vi benedica.